Olá, aqui é o Paulo Walter, eu sou editor do site manutenção.net, da Rede Brasileira de Manutenção, sou CEO da Lima Walter Consultorias e também sou o diretor responsável pelas pesquisas pelo site Indicadores de Gestão. Hoje, esse vídeo aqui é para falarmos sobre o nosso mais recente trabalho, que é a parte da pesquisa feita sobre produtividade na manutenção no Brasil no ano de 2020. Nós tivemos a felicidade de ter 302 participantes, representando 299 empresas ou unidades de negócio. Esses dados estão atualizados com informações que obtivemos até abril de 2020. Como é de praxe em todas as nossas pesquisas, é possível visualizar aqui no nosso painel geral, né, o acesso a toda e qualquer parte da pesquisa. Para retornar ao menu principal, basta apertar aqui na casinha. Vamos então ao nosso painel número 1 dessa pesquisa sobre produtividade na manutenção. Aqui do nosso lado esquerdo, os nossos filtros tradicionais que mostram 56 segmentos que aglutinam as empresas que participam das nossas pesquisas. Nesse outro filtro, é possível se verificar nos 27 estados da federação mais o Distrito Federal, já que a nossa pesquisa abrange todo o território. Temos inclusive participações de estados importantes como Ceará, Bahia, São Paulo, e tem até um corte que parece bastante com a produção, o PIB nacional. Nesse outro filtro, é possível então fazer uma filtragem de todo e qualquer dado que vai aparecer nos nossos gráficos com relação ao critério de número de funcionários, ou seja, a classificação da empresa que adotamos é pelo número de colaboradores. Então vamos ver aqui como é que funciona. A qualificação das empresas participantes da pesquisa. Nós temos que 53,8% das empresas que responderam ao nosso levantamento, elas são empresas privadas nacionais e 40,6% são empresas multinacionais. Isso é possível de você fazer uma verificação, por exemplo, o setor de bebidas, das empresas que participaram, 50% são nacionais e 50% são empresas multinacionais. Aí partimos para a segunda resposta aqui. Isso é possível de filtrar, para todo e qualquer um dos gráficos que a gente queira fazer uma verificação dos dados que essa pesquisa nos oferece. Então aqui, a empresa gerencia a manutenção através de, é aqui alguma coisa bastante interessante, porque a gente tem uma pesquisa específica sobre software de gestão da manutenção, mas aqui tem uma resposta bastante interessante, que o módulo de gestão da manutenção responde por 39,4% e o software específico é 26,3%. O público que respondeu a esta pesquisa, E as planilhas de Excel estão presentes em 25,6% do público que compareceu nessa pesquisa aqui. É interessante observar que de quem participou, sendo do setor de bebidas, 100% usavam o módulo da gestão de manutenção do ERP. O setor de celulose, 40% era do módulo e 20% software específico e 20% usam planilhas de Excel e 20% não se enquadraram nas 3 perguntas anteriores. Sempre que a gente quiser limpar o filtro, é só clicar aqui em cima. Bom, para quais tipos de serviços são emitidas as ordens de serviço? Para um estudo de produtividade, é extremamente importante saber como é que está a distribuição dos serviços, porque sem a ordem de serviço, como é que nós vamos controlar a utilização do nosso efetivo, do nosso pessoal, da nossa mão de obra? De um modo geral, no Brasil, 56,3% afirmam das empresas que qualquer serviço só é realizado se houver ordem de serviço. Esse é o ideal, é o que deveria acontecer. Por quê? Porque se você faz qualquer serviço e não tem uma ordem de serviço para apontar o que se gastou de tempo, material, etc., você não tem controle total sobre as atividades. Vejam que 25,6% dos respondentes dizem que todos devem ter OS, mas para pequenos trabalhos não emitem ordem de serviço. Isso não é bom para o controle da empresa, mas é a verdade dos fatos. E o formato iOS com que a empresa trabalha, a nossa pesquisa aqui descobriu que 53,1% das empresas brasileiras
utilizam a ordem de serviço impressa. E já tem empresa que utiliza com ordem de serviço impressa, mas também no dispositivo móvel, enquanto que 13,1% das empresas estão trabalhando ainda com ordem de serviço preenchida à mão. O pessoal que trabalha com ordem de serviço única, então somente pelo dispositivo móvel, por enquanto não passa de 5%. Vamos então ver aqui uma questão extremamente importante que essa pesquisa nos trouxe, que é a distribuição do tempo de cada profissional. E aí, para o pessoal de execução, em termos de produtividade, somente 31,6% do tempo do profissional são efetivamente para execução de serviços no campo. Vocês vejam que gastam-se 2,5% com reuniões internas, 3,9% com a resolução de problemas pessoais, olha só, 6,9% com deslocamentos internos. Isso significa que esse tempo que as pessoas vão gastando das suas 8,6 horas disponíveis por dia na empresa, a pessoa que trabalha com as 44 horas semanais, gastam bastante do seu tempo nisso aí. O DDS gasta 2,3% do tempo das pessoas. E a gente pode fazer isso, o setor. No setor moveleiro nós estamos com 30%, no setor mecânico temos 31,3%, e nas frotas de caminhões estamos com 30%. Interessante, o setor de agricultura, a produtividade é bastante baixa, as plantas são muito grandes, Setor de alimentos, 24,2%, setor automobilístico, 12,6%, setor de bebidas, a produtividade já é bem melhor, 40%, Então, a distribuição do tempo, de acordo com as atividades desenvolvidas pelos profissionais, está aqui nesse outro gráfico, que também pode ser, como sempre, selecionado aqui. A gente pode ver como é que isso acontece lá no Amapá. As atividades 100% no Amapá, o único respondente do Amapá foi um shopping center, e as atividades ali são todas desenvolvidas sem nenhum planejamento. Isso é muito ruim, porque não importa se a atividade é corretiva ou se ela é preventiva, sem planejamento, com certeza as coisas vão acontecer no formato que o executante vai determinar, e isso não é bom. Passando para o próximo painel, painel 3, olha só que interessante o estudo do backlog. A situação que se encontra no backlog é extremamente importante junto com o outro gráfico aqui do lado, que é a condição das horas extras do pessoal da manutenção. O pessoal da manutenção, se você tem um backlog alto e ainda tem uma carteira de horas extras alta, isso é muito ruim, esse é o pior cenário do mundo. Então, as melhores condições são quando você tem um backlog baixo e decrescente ou baixo e estável, esses são os melhores. Mas o pior de todos é quando você diz que ele é zerado ou irrelevante. Por quê? Porque isso pode significar que você tem improdutividade, ou seja, o pessoal está sem ter o que fazer. E na questão da hora extra também é uma coisa. Quando você tem, por exemplo, empresas que têm dente de serra, é porque às vezes são selecionados fins de semana para zerar uma parte da carteira. E isso depende do tipo de empresa. Nesse estudo de produtividade, a gente perguntou se a sua empresa algum dia fez algum estudo de produtividade. Olha que interessante. 66% das empresas que responderam a esse questionário, a esse levantamento, disseram que nunca fizeram estudo de produtividade na manutenção. Na décima pergunta, olha só que interessante, é possível ver a produtividade da mão de obra executiva em relação ao pessoal disponível, ou seja, quanto que a mão de obra executiva a gente utiliza efetivamente daquilo que é disponível. No setor de bebidas, 80%, não está mal não, celulose, 76,8%. E a produtividade em relação aos serviços programados, que nós temos aqui, 69%. Se você for para o setor de cimento, 80 e 80. O pessoal está dizendo que se trata de uma boa produtividade. O setor aqui, o pessoal que trabalha com facilities já deu uma caída aqui. O setor farmacêutico, 70,5% e 70,3%. É importante se observar que as modificações e as diversas situações, como por exemplo aqui, vamos voltar aqui para
o estudo do backlog de horas extras. Varia muito de empresa para empresa. Empresa que tem serviços, que tem processos contínuos, tem uma abordagem de horas extras e de backlog completamente diferente de empresas que têm horários disponíveis. No shopping center, por exemplo, tem um horário que o shopping fecha e você pode cair dentro da manutenção e realizar todos os trabalhos que são feitos entre 11 horas da noite e 10 horas da manhã do dia seguinte, que é a hora que o shopping abre. Que é diferente de uma siderúrgica que trabalha num processo contínuo. Então a gente tem que sempre observar qual tipo de processo e a sazonalidade de outros fatores que interferem na produtividade e na manutenção. Espero que tenham gostado. Esse relatório está disponível para venda e ele é muito importante para os profissionais fazerem um estudo comparativo das suas empresas com os segmentos em que elas atuam. Muito obrigado. Aqui foi o Paulo Walter e a gente se fala mais adiante.